Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Bassi e nesse vídeo eu vim aqui responder uma pergunta que muitos alunos estão fazendo para mim nos últimos tempos, né? Como muitos sabem que eu fui durante muitos anos auditor externo, eles estão me perguntando: professor, a carreira de auditor externo, ela vale a pena, não vale a pena? Como é que é? O que que o auditor externo faz? Como é que é o dia a dia de um auditor? Eu estou participando de um processo, eu gostaria de participar, não sei se isso é válido ou não. Então eu vou contar para vocês aqui um pouco sobre a carreira de auditor externo, tá? Com base na minha carreira. Então assim, o auditor externo, você participa de um processo seletivo. Geralmente você não precisa ter experiência anterior, tá? Quando você está pleiteando aí o cargo de trainee, que é o primeiro nível do auditor externo. É como se fosse um estagiário, tá? Então você participa de um processo seletivo onde não é avaliado a sua bagagem profissional antiga, tá? São avaliados outros critérios. Então não necessita de experiências anteriores. Então você entrando na empresa de auditoria externa como trainee, você vai estar recebendo todos os treinamentos, tá? Que essa empresa precisa para que você venha executar esse trabalho de auditor. Então é o que eu costumo falar, as empresas de auditoria externa, né, principalmente as grandes, as Big Four, né, que a gente conhece aí no mercado, eles investem muito pesado em treinamento, tá? Então, por exemplo, no seu primeiro ano de empresa, como trainee, que foi o meu caso, de um ano a gente fica lá 4, 5 meses em sala de aula, tá? Dentro da empresa. Justamente por quê? Porque eles estão preparando a gente para ir a campo. Tá? Ir a campo é ir para as empresas que serão auditadas. Além disso, você vai ter sempre o suporte de um encarregado do trabalho. E esse encarregado tem como obrigação, dentro dessa companhia, te treinar, te preparar. Não só tecnicamente, né? Mas sim te preparar em termos de liderança, em trabalho em equipe, enfim. Dentro dessas empresas, a gente tem sim um plano de carreira, né? Muda um pouco de uma empresa para outra, mas no geral funciona da seguinte forma: você entra como trainee, aí depois você fica uns 3 anos em níveis de assistente, depois você fica mais uns 3 anos em nível de sênior. Sênior você já é encarregado de trabalho, tá? Então ao final de 6, 7 anos aí você está pegando a função de supervisão, de gerência e assim por diante. Então imagine o seguinte, você entra como trainee zerado e depois de 7, 8 anos você pode já estar num patamar de gerente, tá? Gerente de auditoria externa. Muitos podem perguntar, poxa, mas é muito tempo, né, Rogério? 7, 8 anos, a gente se transformar aí em um gerente? Aí eu te pergunto, em que empresa, né? Ou se você também já conhece alguém que entrou como estagiário dentro de uma empresa e ao longo de 7 anos você já está num posto de gerente. Tá? Eu conheço vários que estão numa empresa há 20 anos e que às vezes ainda não chegou no nível de gerente. Então a auditoria externa, ela tem sim um plano de carreira e é uma carreira relativamente rápida, ok? Porque você vê, em 7, 8 anos você já está no nível de gerente de auditoria externa. E depois você pode chegar até o nível de sócio dessa empresa. E sócio é sócio mesmo, você faz parte lá da sociedade, ok? Além disso, Rogério, eu cansei dessa vida de auditor externo. Você pode sair da auditoria externa e trabalhar no mercado tradicional, vamos chamar assim. E lógico, quando você tem uma experiência como gerente de auditoria externa, quando você sai para o mercado, geralmente você sai para pegar um nível aí de controller, tá? Diretor administrativo financeiro, enfim. Então uma carreira relativamente curta, ok? Ela é muito rápida. Lógico que esse tempo que eu estou te falando vai depender muito da sua evolução dentro da empresa, porque todo projeto que você participa, você é avaliado. Então essas promoções, elas ocorrem em relação ao seu desempenho, né? À sua meritocracia, tá certo? Você precisa merecer para poder crescer, tá? Mas enfim,
é um campo bastante interessante, assim, eu vejo com bons olhos, por quê? Porque tem sim um plano de carreira. Você sabe o que você precisa fazer para estar no próximo nível, tá? Diferente de muitas empresas que você não sabe o que você tem que fazer para ser promovido. Tá? O que eu preciso fazer, o que eu preciso adquirir de competências, habilidades para poder passar para o meu próximo nível. E a auditoria externa ela te proporciona isso. Tá? Quando alunos vêm perguntar para mim, professor, eu estou participando de um processo seletivo, o que o senhor acha? Eu sempre apoio, porque a minha carreira ela foi construída na auditoria externa. Tá? Se hoje eu posso falar que eu conheço um pouquinho de contabilidade, um pouquinho, eu devo muito à auditoria externa. E lá que eu também comecei a desenvolver essa minha habilidade, né, por dar aula. Né? E não só desenvolver habilidade, mas sim identificar que é o que eu gosto de fazer. Então, na auditoria externa, eu comecei a dar treinamentos lá internos para os novos auditores. E eu consegui enxergar que isso é o que eu gosto de fazer. Então, você vê, a própria auditoria externa, ela me mostrou o caminho que eu gostaria de tomar em relação à minha carreira. Claro, eu fiquei alguns anos trabalhando até para adquirir bastante experiência, saí da auditoria externa, fui ser controller em empresas, tá certo? Então isso me deu bastante bagagem. Então se você tem essa oportunidade, se você tem esse desejo, eu te incentivo, eu te incentivo. Mesmo que você tenha que dar alguns passos atrás, tá? Voltar como trainee, enfim, eu não sei qual a sua posição hoje, mas se você tem esse desejo de ser um auditor externo, faça, tá? Vai valer muito a pena. Como eu falei para vocês, é uma carreira rápida, porém não é a mais fácil, tá? Não é a mais fácil. Então, se você não tem um perfil de meio que trabalhar pesado, não é a área ideal para você, tá? Se você tem um perfil de cumprir horário entre os 8, saio às 6, ter final de semana com a família, na auditoria externa, muitas vezes você vai ter que trabalhar sim, além do horário. Muitas vezes você vai ter sim que abrir mão do seu final de semana, tá? Por quê? Porque os nossos prazos eles são muito curtos. Então você tem lá um prazo X, termina na sexta-feira, na segunda você tem que estar em outro cliente atendendo. Então você vai sim ter que demandar horas que você de repente não está acostumado a tá trabalhando, tá? Mas como eu falei, vale a pena, né? Todo bônus ele tem seu respectivo ônus. Se eu colocar na balança se valeu a pena esses ônus que eu tive de abrir mão de hora livre, de finais de semana, eu posso te afirmar que todo esse tempo ele foi válido. Se você me perguntar, Rogério, você faria tudo de novo, né? Voltar lá atrás, 1990, tá? E começar como trainee na auditoria? Eu posso te afirmar que sim, eu voltaria e faria a mesma carreira que eu fiz até hoje, beleza? Então esse vídeo foi mais para te mostrar o que o auditor externo, né, faz, ou melhor, né, qual é a carreira do auditor externo, tá certo? Então se você está participando de um processo, eu te desejo bastante sorte, vai fundo, tá? E se você ainda não está, se inscreva em alguma empresa. Hoje na internet é muito fácil o acesso, tá? Verifique lá as empresas de auditoria, as maiores, eu não sei a cidade que você mora, mas independente de ser a maior ou não, dedique aí, invista alguns anos da sua carreira nessa experiência fantástica que é ser auditor externo, beleza? Eu sei que ela vai fazer toda a diferença na sua carreira. Então eu espero ter ajudado. E se você tem mais dúvidas sobre a carreira do contador, né, o que o contador pode fazer, ser um auditor é uma delas, tá bom? Você me manda aqui na descrição, faça seus comentários, que à medida do possível eu vou estar respondendo aí para você, para estar te orientando, te ajudando, tá? Compartilhando um pouco da minha experiência com vocês, beleza? Então desejo muito sucesso a todos aí, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!